Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele realmente salvou todos que ele veio salvar. Então, me deixe fazer uma pergunta. Você ama a humanidade? Agora, me deixe fazer outra pergunta. Você demonstra amor a cada pessoa que encontra? Quase todo mundo ama a humanidade, entre aspas. Porque é fácil amar a humanidade. Na verdade, é muito mais fácil do que amar uma pessoa específica. Mesmo alguém por quem você tenha afinidade natural. Eu mesmo acho muito mais fácil amar a humanidade do que amar meus melhores amigos, minha família espiritual na igreja, meus filhos ou até mesmo minha esposa. Afinal, essas pessoas frequentemente me interrompem, me irritam, me desafiam e exigem meu tempo e energia. A humanidade, entre aspas, nunca faz nada disso. E isso vale para as pessoas que eu realmente quero amar. Já amar meus inimigos, bem, me deem a humanidade, né? Em qualquer dia da semana eu prefiro. Então é claro que a razão pela qual é tão fácil amar a humanidade, entre aspas, é que nunca lidamos de fato com a humanidade na vida real. Só lidamos com indivíduos em particular. E você sabe como são os indivíduos em particular, não é? Então isso é apenas outra forma de dizer que amar a humanidade é fácil porque não exige que você ame de verdade. Um pastor certa vez disse que o amor não é simplesmente uma emoção. É óbvio que ele é uma afeição, né? Mas que ele também é um modo de se comportar. E é um modo de se comportar bem difícil e exigente na maioria das circunstâncias. Então, a experiência emocional, que é o sentimento que chamamos de amor, deveria vir, não é? Mas está tão misturada e deveria vir também como consequência do comportamento amoroso. Em parte, é um apoio que nos ajuda a agir dessa forma e, em parte, uma recompensa por fazermos isso. Não é? E transformar a emoção sozinha na principal coisa que importa, não é? Colocando o comportamento num plano secundário, o pior, desejar ter a emoção sem o comportamento é egoísta e profundamente perverso. Não é? No entanto, é exatamente isso que todos nós tendemos a fazer. Quando se separa a emoção do amor do comportamento amoroso em nossos relacionamentos reais, tudo descarrilha muito rapidamente. Surgem conflitos, frieza, ressentimento, traição. Acima de tudo, descobrimos que a experiência emocional do amor que tanto desejávamos, ela mesma desapareceu ou diminuiu radicalmente. É por isso que amar a humanidade é tão atraente. Não é? Como não se trata de um relacionamento real, não há nada que possa sair dos trilhos. Você pode ficar ali se deleitando na emoção de amar a humanidade, né? Lá na China, os chineses, os indianos na Índia. Né? E você pode ficar ali se deleitando na emoção como um porco no chiqueiro, sem jamais levantar um dedo por ninguém. E não sofre nenhuma consequência, não é? Por esse amor. E é por isso que quando eu falo ironicamente sobre amar a humanidade, entre aspas, não apenas coloco a palavra humanidade, eu diria, entre aspas, sarcásticas. Também coloco a palavra amar, entre aspas. Quando você ama a humanidade, você não lida de fato com a humanidade. Nem ama de fato. Tá? O amor verdadeiro é pessoal. O amor verdadeiro é fazer coisas concretas por pessoas concretas. Então, pense na intimidade pessoal do amor de Deus. Se isso vale para nós, quanto mais para Deus. O amor de Deus é sempre amor verdadeiro. Portanto, o amor de Deus é sempre pessoal. Então, para começar, porque Deus é perfeito,
ele não tenta burlar o sistema como nós fazemos. Quando ele sente a emoção do amor, é sempre porque ele está praticando o comportamento que o amor exige. E ele sempre, Deus, sabe que o comportamento é o que realmente conta. Não é? Mas embora o amor de Deus seja pessoal, não é pessoal como o nosso. É muito mais pessoal do que o nosso. Então, pense quão bem você realmente conhece as outras pessoas. Você não consegue ler mentes, não consegue ler corações, não consegue ler espíritos. A imensa maioria de coisas que passa dentro dos outros, mesmo daqueles mais próximos a você, é um completo mistério. Na verdade, você mesmo não sabe nem entende metade das coisas mentais, emocionais, espirituais que acontecem dentro de você mesmo. Então considere então o quão pouco realmente você sabe sobre os outros. Como Deus não é assim, Ele sabe de tudo. As pessoas que Ele ama são totalmente transparentes para Ele. E elas são transparentes não apenas em um ponto, mas ao longo do tempo. Então, antes mesmo de Deus criar você, Ele já conhecia cada coisa que você um dia faria, diria, pensaria, sentiria, desejaria ou imaginaria ao longo de toda a sua vida. E esse conhecimento não é abstrato como algo escrito num pedaço de papel que Deus lê, ou algo que Deus só sabe intelectualmente na mente dele. Deus não está distante de nós. Ele está plenamente presente em cada partícula da criação. Então, a totalidade do Deus infinito está dentro de você nesse exato momento. Ele conhece você com uma proximidade tão íntima que não podemos nem começar a imaginar. Ele nos conhece infinitamente mais do que nós mesmos. Então, uma mãe amamentando o seu filho recém-nascido, ou um casal unido no ato conjugal, não chegam nem remotamente perto do nível de proximidade que Deus tem com você nesse instante. E essa intimidade não ocorre apenas nesse momento, mas em todos os momentos. E nunca pode ser diferente. Deus não pode deixar de ser Deus, então Ele não pode deixar de ser onisciente e onipresente. O amor de Deus é sempre pessoal. Ele não tem nenhum outro tipo de amor para dar. Porque qualquer outro tipo de amor não seria o amor de um Deus que realmente é Deus. Não é? Então, que Deus nos conheça de forma tão completa e íntima é absolutamente e obviamente o que torna tão incrível o fato de Ele nos amar tanto. Considerando quão horríveis são muitas das coisas que acontecem em nós, dentro de nós. Em nosso relacionamento salvador com Jesus, nós amamos Jesus de forma pessoal. Quanto mais Jesus ama nós pessoalmente, Jesus fez e continua fazendo tanto por nós que é difícil acreditar que Ele fez tudo isso por cada um de nós individualmente, porque ama cada um de nós pessoalmente. Mas é verdade. E se queremos entender a obra de Jesus em nos salvar, precisamos deixar isso muito claro. Quando Jesus criou o universo, quando Ele guardou, guiou e governou o seu povo eleito por milhares de anos, quando Ele esvaziou a si mesmo e se tornou homem, quando Ele suportou anos e anos de servidão, quando Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, quando quando Ele foi crucificado, morto e sepultado, quando Ele desceu ao inferno na cruz, né? Ou seja, experimentou a ira infinita de Deus na cruz, quando Ele ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, estando assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós e defendendo nossa causa. Tudo isso Ele fez por você pessoalmente. Em cada ato Ele conhecia para quem Ele estava fazendo isso completamente
e intimamente. Cada coisa que ele fez foi para salvar você pessoalmente. Ele fez isso de modo tão pessoal que não seria mais pessoal nem se ele tivesse anunciado o teu nome a cada passo. Josemar, estou enviando você para tal lugar, para nascer em tal lugar, mas vamos pegar um personagem bíblico. Olha, Moisés, estou enviando você para dizer a Faraó que liberte meu povo por causa de Josemar, Maria, João, e nascido em sua cidade, para que ele se torne meu irmão adotivo, seja purificado do seu pecado e entre na bem-aventurança do meu reino para todo sempre. Agora, há uma implicação horrível, né? Por que temos tanta dificuldade de manter isso em mente? Por que temos essa tendência de despersonalizar o amor de Deus? Sem dúvida, nós achamos que o amor de Deus é como nós dizendo amamos a humanidade, o que é só uma outra palavra para não amamos nada, né? Então, sem dúvida, parte disso se deve à nossa incapacidade de entender plenamente qualquer coisa sobre o Deus infinito. Lutamos para compreender até mesmo os aspectos mais limitados do ser de Deus, como ele realmente é. E quando nos esforçamos e lutamos, né, e entendemos tão pouco, ainda assim ficamos impressionados com o mistério. Porque mentes limitadas como as nossas simplesmente não conseguem manter tudo o que sabemos sobre Deus sempre no centro de nossa atenção. E como somos não apenas limitados, mas preguiçosos e egocêntricos, não é de se admirar que deslizemos habitualmente de volta para concepções mais limitadas de Deus, como se Deus fosse um homem, não é? E Deus diz, né, no Salmo, vocês pensavam que eu era como vocês. Então, são muito mais fáceis, muito mais confortáveis essas ideias a respeito de Deus. Mas acho que há outra razão pela qual tendemos a recuar diante de ver o amor de Deus como algo pessoal. É porque Deus não salva todas as pessoas. Se imaginamos Jesus fazendo toda a sua obra por nós, pessoalmente, e sabemos que nem todas as pessoas são salvas pela obra de Jesus, a conclusão natural e óbvia é que Jesus não realiza sua obra salvadora por todas as pessoas. Podemos dizer que Jesus ama aqueles que não salva, inclusive ama-os pessoalmente de outro modo, não é? Porque é óbvio, quando falamos do amor salvador de Jesus, há outros amores, não é? E alguém pode achar isso, não, mas como assim? Como em nós. Eu amo minha esposa de um jeito, e eu amo meus filhos de outro jeito. Eu não amo meus filhos com o amor que eu tenho pela minha esposa. E eu não amo nenhuma outra mulher no mundo como amo a minha esposa. Eu amo as irmãs da igreja, minha mãe, né, que já partiu, minha tia, assim. Mas a minha esposa tem um amor que é único. Eu tenho um outro tipo de amor pelos meus filhos. Outro tipo de amor, eu tenho amor de pai para eles, né? Eu tenho amor fraterno com os irmãos da igreja, com os meus irmãos de sangue. E eu amo meus 11 cachorros. Mas é óbvio que eu não amo os meus cachorros, não é? Os meus dogs, como amo meus filhos, não é? Se o amor em nós é tão complexo, não é? E ainda é amor, então Deus ama a sua criação de uma forma, mas ele tem um amor salvífico, não é? Então não podemos simplificar as coisas, não é? Mas não poderíamos dizer que o amor salvador de Jesus, o amor que executa a obra de salvação, se estende aos perdidos, aos que já estão perdidos e a todos os que vão se perder. Na verdade, como Jesus conhece os perdidos de maneira tão completa e íntima quanto conhece seu próprio povo escolhido, a exclusão dos perdidos da obra salvadora de Jesus também teria de ser pessoal. Seria como se Jesus dissesse a cada etapa de sua obra: Moisés, não estou enviando você a Faraó para libertar o meu povo em nome de fulano de tal, nascido
na cidade tal, no dia tal, na data tal. Não estou fazendo nada para torná-lo meu irmão, purificá-lo ou trazê-lo para o meu reino. Ele está perdido para sempre, porque eu não o escolhi. Na noite que antecede sua morte, ele diz: Pai, eu não oro pelo mundo, oro por aqueles que tu me deste, porque eram teus, que tu me deste. Então nós recuamos horrorizados. Eu, tanto quanto você, diante desse pensamento, a princípio. Não é? De imediato, tudo em nós parece se unir contra qualquer sugestão dessas. Por isso, há milhares de anos, os teólogos cristãos vêm tentando encontrar alguma forma de dizer que Jesus poderia realizar a obra salvadora em favor de todas as pessoas. E ainda assim, algumas se perderem. Não é? Porque, na verdade, eles estavam tentando agradar aos sentimentos humanos e não falar o que a Bíblia ensina. Não é? Então, despersonalizaram o amor de Deus. Esse é o problema. Não é? Esse é o grande erro. Todas as tentativas de resolver esse problema começam despersonalizando o amor salvador de Deus. Não há como contornar isso. Porque Deus é todo-poderoso, tudo o que Ele tenta fazer deve ter sucesso. Porque o que a gente tenta fazer e não tem sucesso é só porque a gente não tem capacidade para planejar perfeitamente e nem poder para executar. Então nossos planos falham porque encontram barreiras que nós não pensamos. Ou encontram barreiras que são maiores que o nosso poder. Mas não é assim com Deus. Então, porque Deus é todo-poderoso, tudo que Ele tenta fazer deve ter sucesso. Qualquer solução, entre aspas, para um problema teológico que apresente Deus tentando fazer algo e falhando, tem de ser descartada. É uma heresia. Tudo o que Deus quer realizar, Ele realiza de fato. Ele diz: fiz toda a minha vontade nos céus e na terra. Opera como quer com os exércitos dos céus, os anjos, e com os homens. Mas se Deus quer salvar todas as pessoas, como alguns tentaram contornar a realidade, se Ele quer salvar todas as pessoas individualmente e Ele sempre cumpre o que quer, então todas as pessoas seriam salvas. O que sabemos que não é verdade. O nome disso seria universalismo. Portanto, a única forma de resolver esse problema é dizer que o amor salvador de Deus não é dirigido a ninguém pessoalmente. E é o que é feito. Se quisermos dizer que Deus não exclui pessoas específicas de modo pessoal, também temos e somos obrigados a dizer que Ele não salva pessoas específicas de modo pessoal. Ele não estava salvando ninguém. Se a salvação é pessoal, então a exclusão também tem que ser pessoal. Assim, se quisermos que a obra salvadora de Deus seja universal, ela não pode ser pessoal. Se quisermos, como alguns tentam negar o que a Bíblia diz, e transformarmos a obra salvadora, o objetivo salvador de Deus, sendo universal, então essa salvação não pode ser pessoal. E de fato é exatamente isso que todas as soluções propostas para o problema fazem, de uma forma ou de outra, ao se afastarem da Bíblia. Esta é a primeira e mais fundamental linha divisória entre o calvinismo e todas as outras tradições teológicas. Todo o resto que separa a teologia reformada da teologia não reformada, ou seja, que não flui da reforma, porque todos os reformadores ensinaram a mesma coisa. Você não tem como. Quem ensinou o que é pregado em muitas igrejas evangélicas hoje é a Igreja Católica. Todos os reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio, enfim, você pode pegar todos, não é? E eles pregam a mesma coisa, o que a Bíblia diz a respeito da obra de salvação, que é uma obra da graça soberana de Deus. Então, o reformado, ao ver que a única forma de resolver, entre aspas, esse problema teológico, se você resolve resolver as coisas sem abraçar apenas o que a Bíblia diz, mas pelo seu sentimento, a única maneira de resolver esse problema teológico é despersonalizar o amor de Deus
E os reformadores se recusaram a fazê-lo porque é o que a Bíblia faz. Todos os outros seguem em frente, aceitando a despersonalização do amor salvador de Deus. Se isso significa que podem evitar aceitar a ideia horrível, entre aspas, de que Deus escolhe excluir pessoas específicas da salvação, então despersonalizar o amor de Deus é um preço que eles estão dispostos a pagar. Todas as tradições, exceto a reformada, afirmam que o amor salvador de Deus se dirige não a indivíduos específicos. Ele não estava salvando ninguém. Ele não estava fazendo nada direcionado a ninguém na obra salvadora, mas à humanidade. É como a gente começou dizendo, eu amo a humanidade. O que é não amar ninguém? Então, todas as tradições, exceto a reformada, afirma que o amor salvador de Deus se dirige não a indivíduos específicos, mas à humanidade como um todo. Pode ser que Deus ame indivíduos como indivíduos pessoalmente, mas esse aspecto do amor dele não é o que salva as pessoas. Ou seja, Jesus não morreu na cruz nem ressuscitou dos mortos porque amava você pessoalmente, amando você, o indivíduo que ele conhece completamente e intimamente. Ele o fez porque ama as pessoas em geral, de modo abstrato. Em resumo, Jesus morreu na cruz e ressuscitou porque ele ama, entre aspas, a humanidade. É importante compreender claramente a diferença entre dizer que Deus ama todas as pessoas, ama cada uma delas pessoalmente, como indivíduos, e dizer que Deus ama a humanidade de forma abstrata. É uma coisa dizer, Deus ama você pessoalmente, ama a mim pessoalmente, ama esta pessoa e aquela pessoa. E assim por diante, até incluir todo indivíduo de toda a raça humana, de Adão até a última pessoa que nascer na história. É algo muito diferente dizer que Deus ama o conceito teórico de humanidade, que ele ama a abstração, a massa, enquanto massa, de forma impessoal. Então, à custa de pôr sua paciência à prova, eu preciso insistir nesse ponto. Todo o restante desse momento da gente depende disso. Então, todas as tradições teológicas que não sejam a reformada afirmam que o amor, entre aspas, salvador, pela humanidade, entre aspas, que levou Jesus à cruz e ao túmulo, é um amor que não abraça nenhum indivíduo em particular. Se o fizesse, voltaríamos ao problema inicial. Se o amor que levou Jesus à cruz é amor por qualquer indivíduo, então ou é amor por todos os indivíduos ou apenas por alguns. Como não queremos que seja apenas por alguns, pois esse pensamento é horrível, entre aspas, mas se for por todos, então ou todos são salvos, o que sabemos não ser verdade, ou a obra de Deus fracassa no propósito, o que também sabemos não pode ser verdade. Então, o amor salvador de Deus ou é pessoal e abrange alguns e não outros, ou não é pessoal de forma alguma, não abrange ninguém, é inteiramente abstrato. E então há os sistemas de oferecimento de salvação. Ou seja, despersonalizar o amor de Deus traz consequências profundas. Se o amor salvador de Deus é impessoal, pela humanidade, conclui-se que a obra salvadora de Jesus, até mesmo sua morte na cruz e sua ressurreição, não salva em si ninguém em particular. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não salvou ninguém, efetivamente. Ele não foi um salvador. Porque se tivesse salvado, isso implicaria que sua obra salvadora foi aplicada pessoalmente àquela pessoa. Não dá para ter as duas coisas. A morte e ressurreição de Jesus não salvam você se não forem efetivamente para você pessoalmente. E se Jesus morreu e ressuscitou não por você, mas pela humanidade, entre aspas, então sua morte e ressurreição por si mesmas não têm eficácia pessoal para você. Como poderiam ter se não foram feitas para você? No máximo, podemos dizer, nessa visão, que a obra salvadora de Jesus tornou a salvação possível, disponível, mas não salvou ninguém.
E isso é o que todas as tradições teológicas não reformadas, cada uma a seu modo, afirmam, juntamente com a Igreja Católica. Todas. Elas veem a obra salvadora de Jesus como algo que cria um sistema de salvação e não traz um salvador pessoal. Ela só cria um sistema. Tudo o que ela faz é tornar a salvação possível, acessível, mas não salva ninguém. Jesus realiza sua obra para disponibilizar a possibilidade de salvação. O que, é óbvio, não está indo no lugar da Bíblia. Os indivíduos não são realmente salvos até que eles façam algo que faça o sistema da salvação funcionar, por meio de algum outro processo. Na tradição romana, na católica, o sistema de salvação criado por Jesus é a igreja. Não a igreja no sentido de todos os fiéis, mas como instituição concreta, o que tradicionalmente chamamos de igreja visível. Você se conecta a esse sistema de salvação, pelos sacramentos, especialmente pelo batismo e pela Eucaristia, a missa. Você recebe a salvação primeiramente no sacramento do batismo, que fundamenta a sua justificação. Você desenvolve sua santidade por meio de fé e de boas obras, participando especialmente do sacramento da missa, e remove a culpa dos pecados ao confessá-los e realizar obras de compensação no sacramento da penitência. Em outras tradições, o sistema de salvação criado por Jesus são apenas os meios de graça, sobretudo o Evangelho, mas também os sacramentos do batismo, da ceia, do Senhor, e você se conecta a esse sistema de salvação usando os meios de graça, mais importante, crendo no Evangelho, mas também usando os demais meios, senão não será suficiente. Então, a relação entre o Evangelho e os outros meios de graça é tema de muito debate na história da igreja, mas todos concordam que a única forma de ser salvo nesses sistemas é por meio dos meios de graça. Então, nas várias tradições arminianas, o sistema de salvação criado por Jesus, supostamente, é simplesmente o Evangelho. Você se conecta ao sistema de salvação crendo. Sua salvação é consumada quando você é confrontado com o Evangelho e faz sua escolha, ou não. Senão, você não se conectou ao sistema que possibilita a salvação. Então você não está salvo. Diferentes sistemas arminianos têm diferentes perspectivas sobre esse momento decisivo. Por exemplo, integrando de forma distintas a obra do Espírito Santo. Mas para todos, o momento da decisão é o que salva. A hora que eu me decidi, você tem que tomar uma decisão. Então, quando debatemos as diferenças entre tradições teológicas, costumamos focar nessas divergências. Qual é o sistema de salvação a ser usado? São os sacramentos? É a fé? Os meios de graça? Entretanto, a questão mais importante costuma passar despercebida. Somos salvos por um sistema de salvação ou por Jesus Cristo? O que nos salva é um sistema de salvação ou Jesus Cristo é o Salvador? Essa é a diferença entre a doutrina reformada e todos os outros sistemas. E a gente pode chamar isso de a questão mais importante, porque gera uma diferença profunda na nossa concepção da obra de Jesus. É a diferença entre o homem que fabrica colete salva-vidas e o homem que puxa as pessoas que estão se afogando para fora da água. Entre o homem que faz um bisturi e o cirurgião que de fato utiliza ele para retirar o tumor e salvar a vida de um paciente. Criar um sistema para fazer algo é fundamentalmente diferente de realmente fazer alguma coisa. Fabricar os coletes salva-vidas não é salvar as pessoas. É um sistema que pode ser salvar se elas usarem de determinada forma. Então, assim, dizer que Jesus cria um sistema de salvação, em vez de realmente nos salvar, dá uma perspectiva completamente diferente sobre a cruz e o túmulo vazio.
Quem fabrica coletes salva-vidas ou bisturis, evidentemente, faz um trabalho importante e valioso, mas nunca atribuímos a essas pessoas a mesma honra que damos aos que salvam vidas de fato e com razão. Portanto, se nós mudarmos nossa concepção de Jesus como aquele que salva para aquele que apenas cria o sistema de salvação para poder ser usado ou não, nossa estima pela sua obra também mudará. A questão em jogo não poderiam ser mais vitais. Esse é o coração do Evangelho. Não é algo que como algumas pessoas dizem, isso não é essencial para a salvação. Não, isso muda tudo. Historicamente, o cristianismo sempre ensinou que Jesus salva você agindo como seu substituto. É o que a Bíblia diz. Não criando um sistema. Ele tomou o seu lugar e fez por você o que você não podia fazer. Ele suportou a culpa e, portanto, a ira infinita, divina, que você acumulou especificamente para si. Ao fazer isso, ele comprou para você um lugar no reino de Deus. A substituição é essencial ao testemunho bíblico sobre a obra de Jesus. Os profetas, eles afirmam, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou seja, pelas transgressões de quem ele realmente salva. Foi esmagado pelas nossas iniquidades, não coisas imaginárias para criar um sistema. Iniquidades verdadeiras, de pessoas verdadeiras, com nome verdadeiro e CPF verdadeiro. E o castigo que trouxe a paz a essas pessoas estava sobre ele, e pelas suas pisaduras elas foram curadas. Isaías 53:5. Paulo afirma, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, não para que talvez pudéssemos ser. 2 Coríntios 5:21. O apóstolo Pedro, ele diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, pecados que ele realmente pagou a conta, de pessoas que realmente não devem nada mais à lei, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2:24. Então, como a visão substitutiva da obra de Jesus é tão importante no relato bíblico sobre a salvação, todas as tradições teológicas tentam integrá-la com o restante de sua teologia. E é especialmente importante integrá-la quando falamos de como a obra de Jesus se relaciona com o crente individual. É da essência da substituição que seja algo pessoal. Não faria sentido falar que Jesus salva você substituindo um conceito abstrato chamado humanidade. Se você será salvo pela morte e ressurreição de Jesus, ele precisa fazer coisas como teu substituto, em teu nome. Ele precisa tomar o seu lugar. Se ele tomasse o lugar de toda a humanidade, então toda ela estaria salva. Um ato de substituição necessariamente se dirige a pessoas, ou então não é substituição de verdade. Aqui a tese comum a todas as tradições, exceto a reformada, de que Jesus realizou sua obra salvadora de forma impessoal, entra em conflito direto com qualquer noção significativa de expiação substitucionária, não é? Ou substitutiva. Então, para evitar a conclusão reformada, calvinista, todas as outras tradições são obrigadas a dizer que a obra de Jesus não é direcionada a pessoas específicas. Ela não pode se dirigir a toda a humanidade, no sentido de cada pessoa individual. Ela precisa se dirigir a toda a humanidade como um conceito abstrato, como você dizer que ama toda a humanidade, sem alcançar indivíduo algum. E isso significa que ela não pode ser em si um ato de substituição verdadeiro. Se a obra de Jesus apenas disponibiliza a salvação, então ela não pode ser substitutiva em sentido significativo algum. Então a forma mais comum de driblar essa dificuldade intransponível é dizer que a morte e a ressurreição de Jesus são hipoteticamente ou condicionalmente substitutivas. Jesus morre e ressuscita no lugar de toda a humanidade, é o que é dito,
partindo da hipótese ou da condição de que alguém se conecte ao sistema de salvação, seja recebendo o sacramento, seja pelo mês de graça, seja tomando uma decisão, num apelo. Então, assim, Jesus pode se tornar substituto de cada pessoa, mas apenas de modo hipotético ou condicional. Essa visão levanta um monte de problemas, não é? Talvez o principal seja que ele remove por completo o ato de substituição da obra de Jesus. Não há. Há uma substituição, mas não é Jesus quem a realiza de fato. Jesus morre na cruz e ressuscita, não por você, mas por uma versão hipotética ou condicional sua. Depois, separadamente da obra de Jesus, é por meio do sistema de salvação que você se torna essa versão hipotética ou condicional de si mesmo, pela qual Jesus teria morrido. É esse processo, e não a obra de Jesus, que realiza o ato de substituição. Quando você recebe o batismo, ou quando crê no Evangelho, entrega o seu coração a Jesus, ou quando se conecta ao sistema de salvação de alguma outra forma, esse é o momento em que a justiça de Jesus é substituída por seus pecados. Nessa visão, portanto, a cruz e o túmulo vazio não constituem nem base, nem o mecanismo da substituição. O mecanismo da substituição é o sistema de salvação. A base da substituição é o que você fez. Crer, batismo, fé, manter-se, para se conectar a esse sistema. O que você fez para se conectar ao sistema que é decisivo. Então, a conclusão espantosa é que nessa linha de raciocínio, a obra de Jesus não remove realmente os seus pecados. Se o fizesse, ela já teria salvado você. Então voltaríamos ao impasse. Se Jesus morreu por todos e sua obra remove os pecados daqueles por quem ele morreu, então todos seriam salvos. As tradições que não sejam reformadas só escapam desse impasse negando, de fato, se não explicitamente, que a obra de Jesus remove os seus pecados. Então, nenhum hipotético, entre aspas, mas mesmo essa discussão está sendo gentil demais com essas teorias. Só para expor a tese de que essas visões removem a substituição da obra de Jesus, nós precisamos considerar como verdadeiro algo favorável a elas, hipoteticamente. A ideia de que existe para Deus uma versão hipotética ou condicional de você. Na realidade, isso não existe. Deus é onisciente. Nada para ele é hipotético ou condicional. Quando Jesus sobe na cruz, ele sabe perfeitamente quem será salvo e quem não será. Como dizer que ele se sacrifica assumindo uma hipótese que ele sabe ser falsa, ou cumprindo uma condição que ele sabe não ser atendida? Mas ainda não terminamos, né? Agora precisamos perguntar, se a cruz não serve à substituição, por que era necessária? Se Deus desejava remover o pecado das pessoas por meio de um sistema de sacramentos, ou de decisão, de fé, ou de qualquer combinação disso, por que precisava enviar seu filho à cruz para criar esse sistema? Se há alguma resposta significativa, seria necessário apontar outro obstáculo à salvação que não fosse o nosso pecado e a necessidade de uma substituição. Uma resposta plausível, né? Sem introduzir repeticiamente, né? uma substituição pessoal, seria que seria incompatível com o caráter de Deus nos salvar sem antes demonstrar sua ira contra o pecado da humanidade. A obra de Jesus não é em si substitutiva. Nesse caso, ele não suporta a ira real de Deus contra pecadores específicos, pois isso nos leva de volta ao impasse. Em vez disso, a natureza geral do governo de Deus, do universo, exigiria com isso uma demonstração de ira. Por isso, teólogos
reformados frequentemente argumentaram que a maioria e a maior importância, não é? Na verdade, que qualquer sistema fora do Evangelho Reformado pode atribuir à cruz é a chamada teoria governamental da expiação. Ela é chamada assim porque ela localiza a necessidade da expiação não no fato de Jesus levar pessoalmente pecados específicos de pessoas, mas no desejo de Deus manter a boa ordem do universo em geral. E se meus irmãos e irmãs não estivessem, não permitirem a ideia, né? A observação assim, né? Eu não posso deixar de notar que a visão governamental da obra de Jesus se encaixa perfeitamente na perspectiva disponibilizada do amor de Deus. Jesus executou uma obra impessoal, como é dito, em favor de uma abstração de uma humanidade, entre aspas, por amor a um princípio geral, não a pessoas. Então, agora é importante notar que as tradições não reformadas não professam realmente a teoria governamental. Elas a negam com veemência. E não duvido da sinceridade com que fazem isso. Eu acredito plenamente que a rejeitam tão firmemente quanto eu faço. Contudo, a gente pensa que, ao rejeitarem essa teoria, entram numa completa contradição consigo mesmas. A despersonalização inicial do amor de Deus, se fosse seguida até as suas conclusões lógicas, as levaria à teoria governamental. Mas quando a gente sai daquilo que a Bíblia diz, ou daquilo que é lógico, a gente sempre não leva até o fim a linha de pensamento, porque aquilo se torna tão absurdo que nem nós queremos. É como os ateus fazem, por exemplo. Porque como eles não vão poder argumentar uma ética, eles vão ter que em algum lugar roubar a ética do cristianismo. Então eles não podem levar até o fim a argumentação. Eles param no meio e ficam ali. Então eu sou grato por essas coisas se contradizerem ao afirmarem a expiação, por exemplo, substitutiva. Mas é preciso reconhecer que se trata de fato de uma contradição. Em contraste com tudo isso, o Evangelho Reformado, sozinho, entre as tradições teológicas, sustenta a natureza pessoal do amor salvador de Deus e preserva a eficácia da obra de Jesus na cruz. Jesus morreu e ressuscitou por você pessoalmente e, quando fez, salvou você de fato, pessoalmente. Claro ainda que a salvação seja concretizada na cruz e no túmulo vazio. Ela não começa lá, nem permanece só lá. A salvação envolve crer no Evangelho. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se não crerem que eu sou de fato, morrerão em seus pecados. João 8:24. A salvação envolve receber o Espírito Santo. Será que alguém pode negar a água, impedindo que seja batizado antes esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Atos 10:47. A salvação envolve ser conhecido e escolhido por Deus Pai antes da fundação do mundo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:3-4. A salvação envolve morrer para o pecado e viver uma nova vida, uma vida nova e santa, caracterizada por discipulado, amor a Jesus que nos constrange, obediência e serviço dedicado ao próximo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1:6. E a salvação envolve o juízo final, a glorificação e a entrada no novo mundo que só virá no fim da história. Vocês não sabem que numa corrida todos correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal forma que alcancem o prêmio. 1 Coríntios 9:24. Por isso, a Escritura às vezes fala da salvação no passado. Por exemplo, Lucas 7:50, Efésios 2:8, 2 Timóteo 9, Tito 3:5. Às vezes ela fala da salvação no presente. 1 Coríntios 1:18, 2 Coríntios 3:18, Filipenses 2:12. E às vezes ela fala da salvação no futuro. Romanos 5:9,
1 Coríntios 5:5, 1 Tessalonicenses 5:8, 1 Pedro 1:5. Mas embora a salvação envolva tudo isso, nenhuma dessas etapas realiza a nossa salvação. A salvação em si acontece na cruz e no túmulo vazio. Tudo que vem antes é preparação para a consumação da salvação. Tudo que vem depois é a concretização dos seus efeitos, ou seja, a aplicação das bênçãos espirituais compradas por Jesus para o seu povo pelo Espírito Santo naqueles pelos quais ele morreu. Em todo lugar, as Escrituras nunca descrevem a obra de Jesus como algo que apenas disponibiliza a salvação como um sistema. Dizem que Jesus realmente nos salva. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 21. Graça a vocês e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos livrar completamente, não é? Do nosso pecado. Não é? Então, os efeitos vão ser aplicados e cada texto bíblico diz isso. Não é? Ele veio para nos salvar realmente, graças a vocês, como eu estava dizendo, da parte do Senhor Jesus Cristo, que entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para nos livrar do quê? Do presente século mal, por exemplo, em Gálatas 1:3. Pois assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só, não na criação do sistema que outros participaram. Pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, ou ele visto que nós amaríamos, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, o sacrifício que propicia a ira pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Uma vez que dizemos que somos realmente salvos na cruz e no túmulo vazio, não podemos mais dizer que a eficácia da obra de Jesus depende dos sacramentos ou da nossa decisão de crer no Evangelho. Todas as coisas que vêm depois da cruz são a aplicação do que ele comprou definitivamente na cruz para as pessoas nas quais são aplicadas. Novamente, não dá para ter as duas coisas. Ou Jesus nos salva, ou ele meramente torna a salvação possível, deixando para nós a tarefa de nos valer dela e nos salvar. Então, o reformado não dirá: Jesus disponibiliza a salvação, então eu me aproprio dela. Porque ele entende que isso equivale a dizer que Jesus não nos salva. Na verdade, fica a um passo de dizer que nós mesmos nos salvamos. Porque uma vez que a eficácia da cruz e do túmulo depende de um processo subsequente, retiramos deles a substituição. E sem substituição não há substância na nossa salvação. E ao negar que Jesus decide a eficácia de sua própria obra, faz-se dessa eficácia algo dependente de nossas ações, atribuindo o resultado da salvação a nós mesmos, pelo menos na prática, se não explicitamente. Poucos discordariam da afirmação de que um verdadeiro cristão é alguém que se apoia para a salvação, não na igreja, não nos sacramentos, não na Bíblia e nem sequer na proclamação do Evangelho ou na fé que o crente deposita nele, mas sim na cruz e no túmulo vazio. O Evangelho reformado é apenas a aplicação sistemática dessa verdade em toda a doutrina, piedade e vida. Se você fizer dessa verdade o critério para a sua teologia, rejeitando tudo que entre em conflito com ela, e levar essa resolução a sério de modo coerente, acabará se tornando reformado, como os reformadores, não é? Então, deixa eu esclarecer algo nesse ponto. Eu já observei que há muitas etapas diferentes na salvação, obviamente acontecendo em momentos distintos. A escolha de Deus em me tornar parte do seu povo ocorre antes da fundação do mundo. A transformação da minha natureza como parte da formação
de novos céus e nova terra ocorre no fim da história. É claro que ninguém está dizendo que Jesus realiza todas as etapas na cruz e no túmulo vazio. Para descrever esses diferentes passos, os teólogos utilizam diversos termos: eleição, justificação, adoção, regeneração, santificação, purificação, glorificação, etc. É muito comum em discussão sobre a obra de Jesus analisarmos essas etapas individualmente, mostrando como cada parte se encaixa no todo. A gente não fez isso aqui. Vamos fazer outro dia. Então, precisaremos, por exemplo, diferenciar justificação, que nos torna justos diante de Deus, de santificação, que nos conforma à santidade de Deus. Essas distinções são importantes. Mas aqui no início, é necessário a gente falar da salvação como um todo. Embora a Escritura justifique analisar separadamente esses diferentes aspectos para nós entendermos melhor, também respalda a ideia de falar da salvação como um único evento. É isso que precisamos começar entendendo. Qual é o centro da salvação? Qual é o seu ponto focal, decisivo? O local em que ela acontece? Qual é a dobradiça em que a salvação se move? Qual é o ponto exato em que a balança pende, a massa crítica é atingida, a velocidade terminal é alcançada? Qual é a rocha fundamental da nossa salvação? Para os reformadores, o Evangelho reformado, o centro da salvação é a obra de Jesus na cruz e no túmulo vazio. Tudo mais que faz parte da minha salvação só o é por causa da morte e ressurreição de Jesus em meu favor. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus me amou e me predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Então, é a obra de Jesus que realmente decide a questão. Para todas as outras tradições, são apenas meios pelos quais nós nos conectamos ao sistema de salvação, que formam o núcleo. O núcleo é o sistema de salvação, no qual você se conecta ou não um salvador. Todo o restante de minha salvação só é parte da minha salvação porque eu tomei uma decisão por Cristo, ou usei os sacramentos, ou de algum modo me liguei à engrenagem. O ato de me ligar é o que realmente decide a questão. Então, as diferentes concepções que cada tradição teológica tem sobre a obra de Jesus produzem vidas religiosas fundamentalmente distintas. A direção, o foco de nossa devoção são inevitavelmente moldados por localizarmos o ponto central, importante e decisivo na obra de Jesus ou em nossa apropriação dessa obra. Quem é decisivo, Jesus ou eu? Então a diferença é mais óbvia quando comparamos a religiosidade protestante e a romana. Mas a verdade é que grande parte da realidade que se diz protestante é romana. Então, embora seus líderes muitas vezes se esforcem para direcionar a atenção das pessoas a Jesus e a sua obra, e Deus vá chamando e esclarecendo muitos, mesmo lá da igreja de Roma, como chamou Lutero, por exemplo, mas aquilo se desvia de Jesus, pois a doutrina de que recebemos a salvação por meio dos sacramentos funciona, por exemplo, como a causa principal desse desvio, ou de que nós nos conectamos a isso como no arminianismo, através da nossa decisão. Então, nos melhores casos, a devoção oscila entre Jesus e nós mesmos, e todas as outras coisas que falarmos ser decisivo. Nos piores casos, essas coisas são tratadas como fórmulas mágicas de salvação e de purificação que permitem às pessoas se entregar a si mesmas, a salvação, acreditando manter-se justa perante Deus por coisas que fazem. Por mais que, por exemplo, os bispos romanos trabalhem para exaltar Jesus e que Deus é quem trouxe a salvação, eles nunca conseguem se livrar totalmente desse problema, pois isso está na própria base da teologia
não é? Tanto romana quanto daquelas que se dizem evangélicas, mas não são não são reformadas e não estão ligadas ao que a Bíblia fala de Jesus como Salvador, mas colocam o homem no centro, não é? Mas o mesmo problema se manifesta amplamente, então, nas igrejas evangélicas e protestantes, incluindo muitas que professam, e porque elas professam isso, se dizem diferentes de Roma por causa da reforma. Então, a alegria de ter paz com Deus está em constante competição com a ansiedade e o medo, porque as pessoas sentem que a posse dessa paz depende da própria devoção delas. Elas começam a sua salvação, elas mantêm a sua salvação e elas vão ter que adentrar na eternidade pelo que elas fazem. Elas pensam que são salvas pela decisão de crer. Então, tornam-se obcecadas em reforçar sua crença momento após momento, porque a qualquer momento, até a morte, tudo pode desconectar elas do sistema. Por meio de frenesis de emoção em massa ou de métodos mais sutis de manipulação mental e emocional, elas buscam constantemente se convencer de que realmente tem paz, mesmo podendo amanhã ser filho do diabo e hoje filho de Deus e amanhã ser filho do diabo. É o que a Bíblia chama de culto da vontade, em algumas traduções. Religiosidade autoimposta, como em Colossenses 2,23. Uma adoração que não brota naturalmente de um coração transformado e grato por uma obra concluída, mas que é induzida pela força de vontade por algum motivo específico. Esse tipo de culto da vontade, entre aspas, é especialmente sutil. Em vez de inventar novas formas religiosas, ele se apropria das formas que Deus nos deu e as explora implacavelmente para seus próprios fins. Tudo é diferente quando mantemos o ponto central da salvação na cruz e no túmulo vazio. Tais momentos são muito raros para nós, criaturas decaídas e pecadoras, independentemente de qualquer coisa. Mas são justamente nesses momentos que adoramos não pela força de nossa vontade, e sim de modo natural e espontâneo, transbordando reverência e gratidão diante da obra poderosa e final que Jesus realizou e continua realizando em nós, operando o querer e o efetuar e dizendo: eu não perderei nenhuma daquelas ovelhas que o Pai me deu. Em vez de tentar nos obrigar a ter certo estado mental à força, como se o estado mental em si fosse o que Deus mais deseja de nós, o verdadeiro culto consiste em contemplar o que Deus fez e reagir em doxologia a esse conhecimento da maneira que naturalmente reagiríamos se de fato o amamos. Todos os cristãos querem uma vida religiosa que reflita a sua confiança na cruz e no túmulo vazio como aquilo que os salva, mas a grande maioria não experimenta isso. Principalmente porque a única base sólida e estável para esse tipo de fé, esse tipo de vida de fé, é uma teologia que ensine você a confiar que a cruz e o túmulo vazio já o salvaram. Então, como Deus ama? O caráter pessoal do amor salvador de Deus é um tesouro tão valioso quanto a eficácia real da obra de Jesus. Na verdade, trata-se do mesmo tesouro. Nada é mais fundamental ao cristianismo do que o amor de Deus por nós. Todas as outras religiões são ou religiões da lei, em que conquistamos o favor de Deus por merecê-lo, ou religiões de negação, em que aprendemos a abrir mão do desejo de receber o favor de Deus sob a alegação de que Deus não tem favor algum para dar, porque ele é abrangente demais para privilegiar apenas uma parte de si mesmo, ou porque é transcendente demais para se importar conosco, ou porque ele nem existe. Somente o cristianismo bíblico sustenta que o amor de Deus, não sua lei ou negação, é o fundamento de tudo. As promessas do amor de Deus permeiam a Bíblia. Em todo o Antigo Testamento, o cuidado de Deus por seu povo escolhido é constantemente atribuído ao seu amor leal, ou benignidade, ou misericórdia, dependendo da tradução, né? Então, um termo específico que se refere ao amor especial de Deus por seu povo escolhido. No Novo Testamento, tudo, desde a obra de Jesus em nosso favor, até a nossa resposta de fé e a vivência da vida cristã, remete ao amor de Deus por nós.
Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, ou seja, o sacrifício que aplaca e satisfaz a ira de Deus pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. 1 João 4, a partir do 7. Como a salvação, a fé, a vida e todas as coisas boas procedem do amor de Deus, faz toda a diferença como concebemos esse amor. Quando a Bíblia diz que Deus nos ama, é um amor pessoal por mim e por você, ou um amor abstrato pela humanidade em geral, ou por ninguém específico. Não é difícil encontrar as respostas, ou a resposta das Escrituras para essa questão. Do Antigo ao Novo Testamento, o amor salvador de Deus é pessoal. O Senhor tão somente se afeiçoou a teus pais para amá-los e escolheu a descendência deles depois deles, a saber, a vós, de entre todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10, 15. O termo amor leal no hebraico, Esed, no Antigo Testamento, que se refere particularmente ao amor salvador de Deus pelo seu povo, é usado de forma que indica seu amor pessoal. Por exemplo, ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e a sua descendência para sempre. 2 Samuel 22, 51. Nos evangelhos, o amor salvador de Jesus é pessoal. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, 1. Quando Jesus está preparando os seus discípulos para continuar após sua morte, primeiro ele diz que seu amor salvador por eles é como o amor do seu Pai por ele. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. João 15, 9. Ele os manda amar uns aos outros, não porque ama as pessoas em geral, eu amo a humanidade, mas porque ama especialmente a eles. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, pessoalmente. João 15, 12. Em seguida, ele enfatiza imediatamente o ponto de que seu amor salvador por eles é pessoal. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Então ele ora, e na oração sacerdotal, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. João 17, 23. E ele diz, não rogo pelo mundo, mas pelos que tu me deste. Pessoal, por estes apenas. No entanto, é nas epístolas apostólicas que a qualidade pessoal do amor de Deus se destaca ainda mais. Por exemplo, as palavras de abertura de Paulo na carta aos Efésios. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, nos desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que ele propôs em Cristo Jesus de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 3, Efésios 1, a partir do versículo 3. Então,
apenas nós vemos texto após texto, não é? Então, a visão da reforma, de fato, implica que Jesus suportou longos anos de servidão, incontáveis dias de prisão e tortura, hora após hora de sofrimento indizível na cruz, separação do Pai, tomou o cálice da ira infinita, todo o tormento do inferno e, finalmente, a morte e a ressurreição apenas para a salvação de algumas pessoas, não de todas. Formalizando, Jesus fez expiação apenas pelos pecados daqueles que realmente são salvos e todos aqueles que são salvos. É por isso que Jesus diz: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Se Jesus faz expiação pelos seus pecados, você de fato é salvo. Portanto, se você não é salvo, finalmente, ele não fez expiação pelos seus pecados, porque você mesmo terá que pagar por eles, e não pode haver 2 pagamentos pelo mesmo pecado, como não pode haver 2 penas pelo mesmo crime, porque a justiça seria injustiça ao cobrar 2 vezes o mesmo crime. Quando se discute a obra salvadora de Jesus, costuma dizer que o que distingue a visão reformada de todas as outras é o fato de ela ser limitada, entre aspas, a apenas alguns. Esse aspecto da teologia reformada é realmente um modo de diferenciá-lo dos demais. E os reformados têm se empenhado em defender isso em oposição a outras visões que tornam a expiação universal, mas é óbvio, ineficaz. Criam apenas um sistema de salvação e não uma salvação pessoal. Mas o único motivo pelo qual os reformados insistem em limitar a extensão da expiação é para evitar limitar o poder dela, ou limitar o ilimitado Deus soberano e todo-poderoso. Uma teologia até pode tornar a expiação universal, mas só às custas de torná-la ineficaz e tornar o homem o centro da salvação. Os reformados insistem numa expiação que salva apenas aqueles que o Pai deu ao seu Filho. Todo que o Pai me deu virá a mim, e não outros, porque percebem que a única alternativa possível é uma expiação que não salva ninguém, que cria apenas um sistema. É a pessoa que criou o bisturi, mas nunca vai tirar nenhum tumor, ou que criou o bote salva-vidas, ou o colete salva-vidas. Vai se salvar quem fizer uso disso. Aquilo não é um salvador. Aquilo não salva. É só uma possibilidade de salvação. Em suma, o Evangelho Reformado se recusa a resolver, entre aspas, o problema de como o amor salvador de Deus pode ser pessoal e estendido a todas as pessoas, mas nem todas serem salvas. Não há solução para esse problema. O que sabemos sobre o amor de Deus e a cruz de Cristo nos obriga a dizer que o amor salvador de Deus não pode, de fato, ser estendido a todos os indivíduos. Se tentarmos ter tudo ao mesmo tempo, acabaremos sem nada. A busca por um amor salvador universal, impessoal, que não salve a todos, é como uma caçada a uma criatura inexistente ou a criaturas inexistentes. É como tentar desenhar o amor de Deus num diagrama, retratando ele como um círculo quadrado. Por mais que você tente, não vai conseguir, porque isso é uma contradição. E porque não consegue desenhar esse diagrama, não só não consegue justificar a ideia de que Deus quer salvar a todos, como nem sequer justifica a ideia de que Deus salva alguém. Ele não salva ninguém, ele só cria um sistema. Nada disso torna menos horrível para nós a ideia de que Deus passa por cima dos perdidos, permitindo que permaneçam em seus pecados. Então, a teologia bíblica, não é? A teologia reformada nos mostra que essa verdade terrível precisa ser abraçada, mas não a torna menos espantosa. Naturalmente queremos saber porque Deus desejaria salvar alguns e não outros. Mas antes de examinarmos essa questão outro dia, precisamos saber mais do que apenas esse primeiro ponto fundamental, que o amor salvador de Deus é pessoal. Precisamos saber que tipo de amor é esse amor pessoal de Deus. E isso nós só podemos ver no outro dia, não é no outro vídeo, para não ficar longo demais esse nosso bate-papo tão importante.
Então, a gente se vê. Para falarmos agora, antes de examinarmos a pergunta, por que Deus deseja salvar alguns e passa sobre outros, examinarmos esse primeiro ponto, que o amor salvador de Deus é pessoal. Então queremos saber que tipo de amor pessoal é esse, para depois sim avançarmos para outras questões. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou. Cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada, teu reino avistei. Tudo que eu vivi